Agora vamos lá, a gente vai falar de um dos assuntos mais comentados na internet, que é o quê? A apresentação da Virgínia como rainha de bateria da Grande Rio. Mas a passagem da coroa em si não foi o assunto. E sim o quê? O samba da Virgínia, só se fala disso. Ela foi muito comparada com a Paola Oliveira, a antiga rainha. A Virgínia estava visivelmente nervosa, até tropeçou, viu, gente, algumas vezes. Mas olha, a internet não perdoou, não. Ela está sendo muito criticada. A Virgínia, de forma muito humilde, respondeu aos ataques. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu estou confiante que até o carnaval vou melhorar mais. Até o carnaval eu estarei bem melhor. E agora eu te pergunto, né? Vamos lá. Se fossem dois homens, será que a comparação seria assim? Por que as mulheres insistem em criar rivalidade entre outras mulheres? Gente, por que a maioria dos comentários é do público feminino? E esse é o nosso assunto agora. Participa com a gente, quero saber dessa treta toda, dessa história toda, né? O que você acha dessa rivalidade que estão criando entre duas mulheres? Se fosse homem, seria assim? Aqui no nosso estúdio eu recebo o psicólogo Matheus Alves. Muito obrigada, Matheus, pela sua presença. Boa tarde. E a Magda Versiani. Magda, boa tarde também. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Você também tem essa percepção, Magda, que estão colocando duas mulheres ali, criando rivalidades entre elas? Claro, as mulheres, elas são muito invejosas. O assunto realmente é esse, elas são muito invejosas, então ao invés delas incentivarem, né, a passagem daquela coroa ali, daquela faixa entre as duas, elas fizeram o quê? Colocaram fogo e fazendo com que a internet não perdoasse. Porque a internet, você sabe que não perdoa. Não, e a gente ainda está falando de uma passagem de posto que a própria Paola, foi uma decisão dela sair dali. Ninguém passou a rasteira nem ninguém, que aí o povo poderia até tomar as dores, né, digamos assim, mas não. E também as pessoas não entenderam qual foi realmente a estratégia ali dessa passagem de faixa, de coroa, entendeu? E já foram o quê? Já foram criticar a Virgínia. Por quê? Porque as mulheres são invejosas. Você lançou a pergunta, você acha que isso acontece com os homens? Jamais. Sabe o que acontece também, Roberta? As mulheres, elas falam muito em sororidade. Elas só falam, mas elas não sabem nem o que significa. Na hora da prática, muito menos, né? Na hora da prática, muito menos. Matheus, por quê, hein? Vamos lá, vamos voltar ao tempo um pouquinho, na época de Sheila Carvalho e Sheila Mello. Criava-se uma rivalidade entre a loira e a morena, né? A gente vê isso acontecendo agora com Paola e com a Virgínia. E se a gente voltar também em outros momentos, outras histórias aí, a gente sempre vê as pessoas colocando rivalidades entre mulheres. Por que isso existe? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. É importante a gente pontuar que essa questão de rivalidade feminina, ela não é uma da característica da mulher. Na verdade, isso é uma imposição cultural, né? E ainda com o fenômeno da internet, dessa questão de like, de engajamento, as pessoas tendem a promover esse tipo de assim, rivalidade, digamos assim, né? Então, mas não é da característica humana da mulher essa questão de rivalidade, mas realmente cultura. E no caso específico, quanto mais as pessoas gostam dessa questão de comparação, comparar eu tenho isso, ela é daquele jeito, e num país hoje que a gente está assim polarizado, né? Às vezes gostar de uma significa odiar a outra. Infelizmente a gente está nessa polarização. Então todo esse sentimento é que às vezes provoca esse tipo de situação. Mas você lembra na época, por exemplo, da Xuxa? Xuxa versus Angélica, estou dando um exemplo, né? Olha só, já existia isso, e olha que a gente nem tinha internet, já tinha-se essa coisa da escolha. Se eu gostar de uma, eu não posso gostar da outra. Se eu gostar da outra, eu não posso gostar dessa. Você já passou por isso? Já sentiu essa alfinetada com a intenção de criar uma rivalidade, Magda? Com certeza. Uma vez eu fiz um post, né, no meus stories, e aí uma seguidora foi e respondeu, mas vem cá, por que você deixou de ser bancária para influenciar? Tem tantas influenciadoras aí mais novas do que você. A pessoa incomodada com sua escolha. E eu disse assim, sim, mas você sabe o público que eu quero atingir? E outra coisa,
Aí ela falou assim, você é até bonita, mas você é bem montada. Aí eu não entendi o que ela quis dizer com aquilo. Para mim, era só uma alfinetada de uma pessoa invejosa, porque se eu fosse qualquer uma, ela perderia o tempo de falar isso. Então, para você ver, ela poderia ter feito o quê? A mulher incentivado, né, que era uma transição de carreira, incentivado, mas ela preferiu fazer o quê? Ela preferiu criticar. O que a pessoa ganha com isso, criticando uma outra? E, além de tudo, ainda disse, não, é só uma crítica construtiva. Existe crítica construtiva? Para mim, não. Crítica é crítica e pronto. Vamos perguntar, então, para o psicólogo. Existe crítica construtiva vindo, assim, ainda mais da rede social, de uma pessoa que você talvez não tenha intimidade? Eu, particularmente, nunca vi uma crítica construir nada, né? Às vezes a crítica sempre ela é, na verdade, uma crítica realmente para o comportamento daquela pessoa, né? Uma fala, às vezes, para botar a pessoa ali mais para baixo, aquela coisa toda. O que a gente pode e sabe que a gente pode promover algumas dicas. Acho que a palavra certa é a dica, uma fala de algo desse tipo, mas a crítica, eu nunca vi a crítica construir nada. E uma coisa que você falou é muito importante, a questão de que isso, hoje com a internet, já tem esse coisa bem aflorada, mas isso já existia, era uma construção, porque infelizmente essa cultura que está aí hoje, ela sempre diz que a mulher ela precisa sempre ter um padrão, sempre ser de um jeito. Então, quando acontece essas disputas, vamos dizer assim, essa loura, morena, então é sempre essa questão de que a mulher tem que ser um padrão, e quando ela não é, os críticos e as pessoas sempre estão querendo colocar ela em um lugar, né, que ela não precisa estar, né, a mulher. E isso é tão forte com o público feminino que, vamos lá, eu estava parando para pensar, pensa se fosse um jogador deixando um time, deixando uma camisa, e um novo tivesse assumindo. Será que a gente vê essa rivalidade, a gente vê essa comparação assim, do mesmo jeito com o universo masculino? Eu confesso que eu não vejo isso, pelo contrário, o universo masculino é até mais unido, mas com as mulheres não, colocam uma contra a outra, um contra o outro, né? Eu tenho essa percepção, não sei se vocês também têm. Isso é uma verdade, né? Mas o que é importante também a gente dizer é que tanto o homem contra a mulher, como a mulher, eles têm assim o comportamento de rivalidade, de querer ser aceito, tem todo esse comportamento, tanto o homem contra a mulher. Porém, com a mulher é algo assim mais acerbado, sim. Essa questão, como eu falei, da cultura, que a mulher tem que ser de um jeito, ela precisa ser de um jeito, senão ela não é aceita. Então, no meio da mulher, igual você falou da questão da sororidade, hoje o que é importante a gente trabalhar isso, que as mulheres precisam se unir, vamos dizer assim, para ajudar umas às outras, mas o que a gente vê é essa cobrança desproporcional, né? Infelizmente. Olha só, tem gente falando, a Paola também teve um começo. Hoje a Paola é maravilhosa, mas ela também teve um começo, muito bem pontuado. Outro relato, as duas são maravilhosas. Teve a vez da Paola e hoje é a vez da Virgínia, como daqui a uns anos será outra. Boa tarde, meu nome é Edicleia, eu moro em Jacaraípe. Boa tarde, Edicleia. Então, se as duas mulheres entenderem que cada pessoa tem a sua estrela, seria bem melhor. A mulher critica tudo e é por isso que existe a mulher que se arruma para outra. Até em família nós somos criticadas pelo visual e às vezes pela própria irmã, a pessoa relata. Olha isso, são mulheres que ficam só criticando uma outra, né? Criticando mulheres poderosas. Eu acho que isso merece uma reflexão, né? Não, é verdade. Essa crítica, ela é muito aflorada mesmo, como o doutor falou. Porque, assim, por que não apoiam? Né? Igual no meu caso, eu estava fazendo uma transição de carreira. O que era mais importante para mim naquele momento? É as pessoas apoiarem. Nossa, que bacana. Não. Dizer que tinha outras pessoas muito mais novas. E qual o problema? A idade está aí para todo mundo. Tem público para todo mundo. Com certeza. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Eu acho que a gente deixa um recado aí para não ficar, né, criando tumulto na internet. Bora apoiar as mulheres, isso é o mais importante. Obrigada, Matheus. Obrigada, Magda.